Saudações, surfistas da internet! Tudo bem com vocês? Vai começando agora mais um programa do nosso podcast Mosaico de Ideias. Aqui, toda ideia é bem-vinda. No episódio de hoje, convidamos alguém muito especial para falar sobre produção, edição de livros. Estamos aqui no programa Larry Mello. Tudo bom, Larry? Beleza? Tudo bom, Matheus? É uma honra, um prazer estar aqui contigo, podendo falar aqui, para a gente poder falar um pouquinho de livro, de literatura e principalmente de escrita, né? E a minha editora, a editora Selo, ela nasceu, vamos dizer assim, ela renasceu, porque tem o nascimento, depois tem o renascimento. Ela renasceu incentivando as pessoas a escreverem, né? Porque eu tenho até uma frase que eu falo que muita gente, principalmente o pessoal de letras, de literatura, acha que não, mas eu acho que escrever é melhor que ler. Eu costumo dizer que escrever é melhor que ler porque quem lê cria a imagem na cabeça, né? Vai criando ali imaginário ali. E quem escreve é o que realmente cria de fato, né? Ele vai ter que sugerir o texto para que aquela pessoa que esteja lendo consiga ver o que ele quer que veja. Então, acho que escrever é um exercício mais criativo do que você ler. Que você lendo, você é um agente passivo, né? E o escritor, ele é aquela pessoa que vai dar a vida, né, ao texto. Então é uma coisa mesmo de criador mesmo, de criação. Então escrever, eu acho que é para todo mundo, tem gente que acha que não, mas assim, talvez a vida de escritor não seja para todo mundo. Mas escrever, principalmente escrita criativa, acho que é para todo mundo. Acho que todo mundo deve experimentar. Bacana, muito, muito bom. Isso é verdade. Eu já recebi aqui outros convidados que também escreveram livros, né? E eles, assim, não era o tema do podcast, mas quando eles falaram dos seus livros, sempre cita com muito carinho, né? Assim, é algo que é o que você falou, é um processo criativo que deve ser bem interessante, né? E as pessoas falam realmente com muito carinho, né? Dessa de transpor aquele ou o seu sentimento ou o seu intelecto ou o seu conhecimento ali em palavras, você consegue ali resumir muita coisa. Mas cara, legal sua introdução aí. E como é que começou, Larry, assim a sua carreira como como editor de livros? Foi de hobby? Foi de foi uma paixão de leitura que você quis profissionalizar? Conta pra gente aí. São vários caminhos, né, que vão, como se fosse um rio, né, os afluentes que levam ao rio principal. Então a gente tem influência de todos os lados, né? E a maior influência é a leitura, né, a literatura, porque apesar de eu achar que escrever eu digo mais importante, mas eu vou falar que é tão importante quanto ler, você precisa, porque a pessoa que escreve, obrigatoriamente, ela vai ter que se debruçar alguns livros para ela justamente aprimorar aquela escrita dela. E ela vai sentir vontade de escrever. Uma coisa leva a outra. E no meu caso, eu nunca pensei em ser escritor. Eu, aliás, não tenho nenhum livro publicado, né, apesar de ser editor. Porque eu acho que o sarrafo, para mim, é mais em cima. Né? Como eu cobro muito dos escritores, como escrever bem, como atingir seu público, eu acho que eu não me vejo nessa posição de escritor ainda, mas eu tenho algumas coisas, uns manuscritos, né? Algumas coisas, uns argumentos que eu já criei, mas eu não tive coragem ainda de colocar no papel, mas eu incentivo bastante as pessoas. Então, meu caminho foi esse, da leitura, da literatura. Gostava de escrever, porque eu sou formado em jornalismo, né? Minha formação original é jornalismo. E o jornalismo, ele tem algumas facetas, que é o factual, o diversional, o jornalismo investigativo. Então, você tem várias maneiras de você produzir texto. E como eu sou da velha escola, né, a gente só escrevia para papel, né? Ou para o audiovisual, que tinha televisão, né? Mas já é uma coisa mais distante da gente. E, então, sempre tive vontade de escrever crônicas, né? Artigos para jornais, para revistas. Esse era um sonho que eu tinha. Eu trabalhei muito tempo em assessoria de imprensa,
produzindo conteúdo institucional. Nunca trabalhei como jornalista na cena do crime, vamos dizer assim, na reportagem, né? Eu sempre fiquei do outro lado da bancada, prestando assessoria tanto para as instituições, para os gestores, quanto para os jornalistas que iam buscar informação, né? E também, aí quando chegou a internet, eu comecei a trabalhar muito com conteúdo para a internet, né? Que era uma coisa muito nova na época. Aliás, a minha monografia de pós-graduação foi justamente falando sobre isso, quem tem medo da internet. E na época, quando a internet chegou, e ela chegou assim, chegou chegando, né? Como dizem, e pegou muita gente de surpresa. Então, tinha até países que proibiam a internet. Acho que a China, uma época, proibia também buscadores. Era uma coisa assim que assustou muito. E aqui não foi diferente. O governo também sentiu muito isso. O que é isso? O que é internet? O que pode ser divulgado? O que não pode? O que é secreto? O que é reservado? O que é público? Né? Então, eu vivi justamente essa época de o que a gente pode passar para a população. E graças a Deus a internet veio trazendo uma visão de transparência, né, das pessoas, dos gestores públicos, justamente usar a internet para poder falar. Hoje eu nem sei como é que está, porque existe agora o revés, né? Uma crítica muito grande de gestores públicos se exporem na internet. Isso aí acontece muito hoje. Será que pode, será que não pode? Tipo assim, o juiz do STF falar no Twitter, não falar. Isso ficou agora, grande debate hoje em dia é isso, né? Exatamente, é. Parece você falando aí do seu tema de monografia, não sei quanto tempo que foi, né, que você fez, já que você falou que é old school, mas parece que, assim, é um tema muito atual, né? É um tema extremamente Extremamente atual, né? atual, né? Muito atual. E até tudo que é diferente nos leva. Desperta esse sentimento, talvez, vou dizer assim, não sei se medo, mas de desconfiança, né? Tanto que tem até uma crônica do Machado de Assis que ele fala sobre o jornal, né? Como foi a questão do jornal no século XIX no Brasil. E aí Exatamente. teve um cara que fez, eu até li esse livro, né? É um diplomata brasileiro chamado Gustavo Maustache, que ele pegou esse texto do Machado de Assis e trocou a palavra jornal por internet. E é perfeito, cabe perfeito. É a questão de como que vai ser o jornal aí, como é que vai ser a internet com isso? O jornal não é terra de ninguém, a internet não é terra. Ele faz esse comparativo e falou: e aí, o que vocês acham? Maravilha, né? Por esse livro, esse texto foi escrito no século XIX, onde as pessoas já tinham medo do que ia vir, né, o jornal, como é que iria ser. E realmente É. esse tema tá bem em voga aí, né? E a diferença hoje muito grande é a fragmentação do público, né? Isso que está pegando. Hoje os algoritmos e a maneira que você faz o marketing, a maneira que você distribui a informação, ela é muito nichada. A gente não sabe se isso vem para o bem ou para o mal, né? Então criou-se bolhas, né, de interesse. Então cada um tem interesse numa área e trazendo essa conversa para o livro, afetou também muito a literatura, né? A internet afetou muito, caiu muito a produção de livros, porém aumentou o número de leitores, para você ver como é que são as coisas, Sim, porque sim. ficou mais segmentado. Então, cada pessoa tem um tipo de livro que gosta de ler. Antigamente, para você publicar um best-seller, era fácil, você estava falando, passando uma mensagem para um universo homogêneo de pessoas. Hoje já é muito difícil. Alguns conseguem. Tem o Yuval Harari, que fez esses livros últimos aí que fez, atingiu muita gente, mas é muito difícil hoje em dia você publicar um best-seller. É mais fácil você fidelizar um público e fazer um grande livro para aquele público. É isso que a gente busca, é isso que orienta aqui os nossos autores. Bacana, bacana, muito bom. Você falou aí da questão da internet e de que mudou um pouco a questão dos livros, né? Diminuiu, talvez. Você falou que diminuiu a produção de livros, mas aumentou o número de O número leitores, de né? leitores, é porque a nova geração não está mais comprando livro, né? Porque
por que diminuiu? Porque tem outros meios de absorver informação. Não precisa exatamente ser livro, né? Pode ser um audiovisual. Não vou nem citar os e-books, mas tem o Kindle, né, que também é um livro eletrônico, mas o pessoal mais jovem, eles gostam de conteúdo menores, mais impactantes, né, e que dá menos trabalho de absorver. Então, o livro justamente é o contrário. Tu dá um livro de 200 páginas na mão de uma pessoa, hoje em dia, você não vai. Então, ele vai ler apostila, cartilha, e-books, né, coisas menores assim. É verdade. O que é assim, o que é um pouco triste, né? Porque tem tanta literatura, tem tantos clássicos aí, né? São livros atemporais, né? Que transcendem as suas gerações, né? Tantos livros clássicos que as pessoas e hoje em dia acaba que vai se perdendo. Você acha que isso assim é, aconteceu com a nossa literatura? Eu tenho essa impressão, sabe? Que a literatura brasileira em algum momento ficou perdida, né? E a gente tem tantos autores aí famosos. Eu estou falando dos grandes clássicos, né? Dos grandes Sim. autores clássicos, assim. Mas você tem essa impressão também? Ou não? Eu não tenho só a impressão, eu tenho dados, né? Porque tem um site, quem gosta de acompanhar o mercado editorial, pode acessar o Publish News, que é um site que fala tudo do mercado editorial. E lá tem o ranking dos livros mais vendidos. E o primeiro, assim, disparado, são de coach, livro de autoajuda. Livro de autoajuda vende muito, né? Os livros técnicos, assim, profissionais, por questões que eu não sei, extra-mercado, porque as faculdades sugerem livros técnicos. Então, é difícil você avaliar a qualidade do livro. Não sabe se é qualidade ou se é indicação. Mas os livros técnicos científicos não afetou tanto. Mantém o mesmo número de volume de venda. Mas livros que apareceram é de coach, biografias de famosos, e livros de famosos, que não é nem coach, é a história de uma pessoa que é influencer. Ela vai lançar um livro, ela vai vender muito. Pode falar qualquer coisa no livro dela. É, Ela como vai vender enfrentar o muito. ódio. Como enfrentar o É, ódio, por exemplo, né? como eu fiquei rico na internet, no YouTube. Isso aí todo mundo compra. Então, a literatura brasileira ficou nisso. Salvo as honrosas exceções, como, por exemplo, esse Itamar, que fez o Torturado, ele ganhou um concurso em Portugal, ele participou, e o livro estourou lá, e depois veio estourar aqui no Brasil, pela curiosidade brasileira. Quem é esse cara aí que estourou lá? E tem outro nicho também, que eu acho que, para quem gosta de escrever, esse nicho cresce muito, e uma coisa assim totalmente... Eu não consegui compreender ainda esse mercado. É livro novela. Como livro novela? Histórias de príncipes e princesas, história de CEO versus secretária, história de patrão e empregada, romances. Sempre com esse viés. Vende com a beleza. Você vai na Bienal e são meninas que escrevem. Você pode ir em qualquer Bienal que elas vão estar lá, com um fã-clube assim, lotado de meninas, querendo saber a história dela e tal. É interessante demais É esse interessante. tipo de literatura que Mas vem é uma fórmula. surgindo. Mas é uma fórmula que elas inventaram, assim, sempre tem que ter Não, é sempre uma assim. estrutura assim. Coloca na Amazon lá e pesquisa. Romances. Você vai ver os livros mais vendidos que tem lá. É tudo sempre com essa tônica, né? Sempre coisa engraçado, né? Um momento que a sociedade mudou tanto, né? Essa questão de machismo e tal, e é a história que mais vende. É impressionante. Assim, o contrassenso das coisas, né? É a busca da felicidade através do amor. Tem que sempre, essa é a fórmula, né? A Sim, felicidade está atrelada ao ela ao amor. casamento. É verdade. A gente poderia até entrar em temas polêmicos aí, mas assim, mas enfim, É, né? mas é para te mostrar como a literatura mudou. Porque quem escreveu um clássico agora, sei lá, 100 anos de solidão,
O Amor no Tempo do Cólera, quem escreveu algum tipo de livro assim, Gabriel Garcia Marques, Machado de Assis, ele vai vender. Se a editora apostar nele, ele vai vender pouco. Eu estava vendo o Pondé aí outro dia aí no podcast. Numa época que ele escrevia para a Folha Ilustrada, Folha de São Paulo, ele tinha uma coluna lá. Aí a editora percebeu que o que ele escrevia estava dando muita repercussão antes da internet, ou no início da internet, não sei se é precisar a data. Aí a editora falou assim, cara, escreve um livro, o Guia do Politicamente Incorreto, que foi o best-seller dele. Escreve um livro com essa temática que vai bombar. A editora já sabia, ela apostou. Aí ele falou, beleza, eu vou escrever. Ele escreveu o Guia do Politicamente Incorreto e Pronto. vingou o Estourou. livro. Então tem Estourou. muito isso, o feeling do editor, né? O editor percebe o mercado. Então hoje, para um editor chegar, vou dar um exemplo aqui, ó, nos primeiros livros da editora Selo, eles, Dave, esse garoto aqui, João Pedro, ele tinha 15 anos quando escreveu esse livro. Ele escreveu em inglês primeiro, depois a Olha que gente traduziu interessante. para o português. Esse livro teve um spin-off que é esse aqui, Lost in Time. É tipo uma continuação desse livro maior aqui. E esse aqui é o Perdido no Tempo, que é a continuação aqui da versão em português. Qual é a história dele aqui? Legal a história. Isso também é uma coisa que muda muito também. Por causa da Netflix e os streams, os filmes, é legal você escrever um filme, escrever um livro, já pensando em se tornar um filme. Porque a galera consome mais filme hoje em dia do que livro de Do que livro. aventura. E ele fez um Sim. livro de aventura, que é a história de um professor, um garoto e um militar que expulsam dinossauros que vêm do multiverso para o dia atual, entendeu? Ele vem num buraco do tempo, ele entra na cidade, aí esse professor identifica qual é o dinossauro, o garoto é um estudioso, um entusiasta que é o próprio autor, entusiasta de dinossauros, de Paleontologia, né? Assim, isso, de arqueologia. arqueologia, ele gosta disso, aí eles pegam esse militar lá e sempre expulsa esse dinossauro de volta para a terra dele. Aí o livro é contado nessa temática, né? É bacana, né? Você visualiza, ele escreve super bem, garoto. Pô, que E você legal. visualiza as cenas todas, né? De Nova York, um dinossauro correndo atrás das pessoas e tal. Então, ele Sim. traduz muito bem isso no texto dele. Pô, Então, legal. o livro dele, o livro dele seria uma ótima introdução de uma vida de um escritor de verdade. Ele é um escritor de verdade, mas ele seguiu outra carreira, né? Ele não quer ser escritor. Ele seguiu a carreira do pai e a gente perdeu um escritor, um talento, né? Talvez ele volte no futuro. Mas o João Pedro é um exemplo dessa literatura, né? Mais romantizada, né? Porque a maioria dos livros que eu tenho aqui, ó, vou te mostrar aqui rapidamente. Vamos lá. Não, por favor, mostra aí. Ó, esse aqui, Inteligência atingente. atingente. Esse atingente, esse termo, o autor criou. São técnicas de você sempre tirar o melhor de todo relacionamento. Ele mapeou os relacionamentos interpessoais e ele mostra aqui nesse livro como você ter inteligência atingente. Entendeu? Não levar desaforo, não brigar, reverter situações difíceis. Então, esse aqui ele mostra. É um livro de autoajuda. Né? Esse aqui é um livro técnico, do professor Paulo Foyner, que é Ah, um meu livro professor, voltado para foi meu professor, pô. o professor, O né? do Paulo Fone Foyner. foi meu Eu tenho professor. vários livros do Paulo Foyner aqui. Que legal. Esse aqui é uma biografia de um senhor que é interessante a biografia dele, mas um livro muito pessoal. É um livro que ele escreveu, tipo assim, nessa vida você deve plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro. Ele já Ele fez quis tudo. escrever o livro. Escreveu o livro. Entendi. Entendeu? Essa aqui é uma amiga minha, que também escreveu uma biografia dela.
é uma poemas biográficos, vamos dizer assim, né? Poemas e contos biográficos, inspirado na própria vida. Legal também. E ela é Muito uma legal. artista, né? Ela escreveu esse livro aqui também, que é um livro de gravuras, de capa dura, né? E tem as Ah, que figuras que bacana. ela faz. Muito massa, Então muito você legal. está vendo aqui que é uma coisa muito pessoal, não tem coisa de mercado, né? Aí vamos agora aqui nos últimos lançamentos aqui de mercado. Tem esse aqui, que é um livro muito útil hoje em dia, que é um livro de aforismos. Aforismos são frases curtas, certo? Uma breve citação embaixo. Então, são mantras de sucesso. É um livro para a pessoa pegar aqui e ler um mantra por dia. Pode, eu botar a legenda no Instagram depois. Botar a É, legenda lá no Instagram. exatamente. Esse aí para a geração que você falou que não tem paciência de ler, né? Ler Exatamente. rapidinho assim, excelente. É um aforismo para negócios. É tudo voltado para a pessoa ser mais produtiva. Que bacana, isso é É muito legal esse bom. livro aqui também. Aí temos aqui, esse livro aqui, continuando na toada do coach, né, do autoajuda, tem esse aqui, que é o Gustavo Nakanishi, que escreveu um livro é, sobre mentalização, como você pode utilizar a sua mente de uma forma plena. Né? Ele é um terapeuta holístico, ele vive dando palestra, trabalhando essa questão. Né? É um livro também muito bom, esse livro aqui é muito interessante. É um livro para quem gosta de conscientização, né? Consciência é um livro bom. Esse foi o último livro do ano, 2024, que lançamos agora, dia 14 Foi o de último janeiro. lançamento aí da editora Selo. É o último Plenamente. lançamento. Bacana, legal, Plenamente. legal. E esse aqui é muito interessante. Ó. Esse aqui Hum, é um escritor que é celebrante de casamento. Noivos, heróis e fascínoras. sim, Horácio. Ele é um celebrante de casamento. Ele queria escrever um livro para contar como é a vida de uma pessoa, porque ele é delegado de polícia. Então, ele é delegado de polícia e celebrante de casamento. Então, ele queria mostrar os dois universos. O universo cinza de uma delegacia, e ele trabalha com delegacia de apoio à violência doméstica, né? Apoio à mulher. Então, ele tem conhecimento de causa. E ele é celebrante de casamento. De casamento, você. Ele falava que via o casamento do início ao fim. Sim. Brincando, né? Aí a gente falou, fizemos a quatro mãos, uma coisa que a editora sempre faz, fizemos a quatro mãos esse livro aqui. Sentamos e bolamos uma história, um conto romantizado da história desse delegado, que é um delegado que ele conta em terceira pessoa, né? Ele não fala dele, ele fala, a gente criou um personagem que é um delegado também, e ele conta a história desse delegado. É muito legal isso aqui. Pô, Divertido, que legal. Muito bacana. Esse bom, aqui velho. é um livro legal pra caramba. Pô, que legal, cara. É Muito isso. massa. A toada o propósito da editora Selo é fazer com que as pessoas escrevam. Né? Então, a gente tenta buscar dentro da pessoa, dentro do autor, o que ele tem de mais interessante para mostrar. Eu costumo dizer que dizer algo é diferente de ter algo a dizer. Né? Dizer algo é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Né? Ter Agora, ter algo a algo a dizer. dizer é uma coisa que você tem em especial que você quer passar para as pessoas. Então, independente do estilo do livro que você, do gênero do livro, você não pode perder isso de vista. Né? Você ter algo, eu quero passar essa mensagem. Né? E outra coisa que eu digo muito aqui, que existe diferença entre escritor e autor. Todos esses aqui, ó, são autores. Por que são autores? Eles conhecem o tema e querem repassar o tema através da escrita. Eles não são escritores profissionais. Já esse aqui, o Henrique, ele tem condições de ser um escritor profissional, porque ele pode escrever outras histórias e inventar outras coisas. Então, ele se enquadra na escrita criativa. Perfeito. O João Pedro também é Que um nem o João escritor Pedro, né? nato. Isso, sim. Ele pode escrever.
Já o Foyner, por exemplo, apesar dele também ser um escritor, que eu tenho outro escritor aqui, que não está aqui agora, ele é um físico, é um escritor que é um empresário que trabalha com a administração de empresas. Então, ele escreveu tecnicamente. Esse aqui também, ele não é um escritor, ele é um autor de uma teoria. Autor de uma teoria. Já os outros são escritores. Então, existe diferença. Eu falo para os clientes, vamos dizer assim, da editora que chegam aqui, eu digo, o que é escritor, o que é autor? Ah, eu quero escrever um livro. Que livro? Vamos enquadrar seu livro. Ah, é o que eu sei cultivar flores, orquídeas. Falei, pô, você vai fazer uma história de uma orquídea que se apaixonou com um beija-flor, ou você vai falar de como cuidar das orquídeas? Tem a diferença aí, né? Então, ou ela vai se enquadrar em escrita criativa, vai criar histórias, né? Mesmo que na história ela pontue ali com como tratar a orquídea, né? Ou ela vai escrever um guia, né? Um manual de como Sim, tratar uma orquídea. Então, dá a diferença dessa do autor para o escritor. para o escritor. E nesse processo, seu processo de seleção, como é que você faz assim? O quando a pessoa, você falou assim, o cliente chega, quer escrever um livro, mas normalmente a pessoa já tem, ela já chega com algum tipo de rascunho, não um livro completo, mas chega com algum, como é que eu posso dizer? Tentando fazer o comparativo aí do cinema, ou do roteiro, como é que é o nome? É argumento que fala, Argumento, que é isso. o pré-roteiro. Tem um Pré-roteiro, negócio assim. É pré, as pessoas também chegam assim. Não precisa estar tão estruturado, porque às vezes, como você falou, nem todo mundo é um escritor profissional. A pessoa é um autor, a pessoa conhece orquídea e falou: Cara, eu quero escrever sobre orquídeas. Eu tenho isso aqui, essa ideia. É mais ou menos assim que chegam, ou as pessoas chegam de mãos vazias, É, só chega com o de, tema. geralmente é mais ou menos isso aí. Só que é o seguinte, a pessoa não sabe muito bem. Então a gente tem um programa de mentoria, que justamente é tentar lapidar essa pessoa, tentar extrair. Como aqui a editora, nós funcionamos com financiamento meio a meio. Então, se eu fosse uma grande editora, eu teria que acreditar no teu produto, no teu conteúdo, para poder publicar. Assim funciona o mercado. Aí você não paga nada, você não entra com nada. Entendeu? Talvez você, dependendo da escritora, ela vai estar 20% das vendas, 10% da venda. A escritora que vai investir tudo no marketing e tal. As grandes escritoras fazem isso. Mas elas têm um feeling muito grande, não só o feeling, elas têm um departamento gigante só para tratar isso, do poder do livro. Se você chega para mim, Matheus, eu quero escrever um livro. Por exemplo, conhecendo você, eu falei, tu tem quantos seguidores? Aí você vai falar, eu tenho 1 milhão de seguidores. Eu falei, pô, nossa, eu não estou nem preocupado. Estou falando de mercado, na Não, qualidade do teu entendi. livro. Eu entendi. Entendeu? Tem 1 milhão de seguidores. Eu falei, pô, faz um livro. Vai bombar esse livro, porque você já tem um público cativo. Que tem um autor aí que fala que é leitorado. Fala que todo escritor tem que ter seu leitorado. Leitora. Tem o eleitorado, tem que ter o leitorado. Leitorado. Já tem. Então, para cada caso, a gente cria uma fórmula específica. Né? Só que vai depender também do investimento. Como eu sou uma nano escritora, uma nano editora, eu não posso bancar todo o investimento. Então a gente tem uma estratégia, a gente cria uma estratégia para cada autor. O que eu falo para os autores, e já aconteceu tanto com dois autores aqui, é não imprimir muito livro de primeira. Fazer primeiro um balão de ensaio. Porque quem vai comprar teus livros, independente se é um grande livro ou não, são parentes e amigos, amigos próximos. E as pessoas têm, em média, de 100 a 200 parentes e amigos próximos. A pessoa que tem mais de 200 amigos não são amigos próximos. Ele já é quase uma figura pública. Ele já é uma figura pública. Para você manter o contato com 300 pessoas, você tem que ser um influencer, tem que ter um canal. Sim, Para você, sim. você tem que estar todo dia conversando com as pessoas. Eu tenho lá no meu Facebook 1.000 seguidores. Mas tem gente que não fala, sei lá, não sei quantos anos, né? Então, para você
ficar alimentando aquele relacionamento das pessoas, tu tem que estar sempre ativo nas redes sociais. Então tem esse aspecto. Então eu falo para os autores, 100 livros, nossa média. A gente vai imprimir 100 livros, faz uma sessão de autógrafo à noite, vende e sente a repercussão. Né? Isso aconteceu agora esse último aqui, foi sucesso, esgotou Pô, praticamente legal. os 100 livros, a gente teve que imprimir mais 20, então 120 livros já saiu. O Roberto Inglês também chegou a 200 livros, quase, só que ele mandou imprimir muito, né? E que mais? E aqui também, também vendeu 100 livros também, do Henrique Nova. Então Então, a maioria dos seus livros aí que você tem produzido, né, editado nos últimos anos, é mais para esse público mais próximo do autor, do escritor. Não chegou exatamente. a ir para uma. Como é que funciona assim? Ele quer publicar o livro, publicar não. Ele quer vender o livro na Amazon, por exemplo. Vocês sentiram aí, pô. Não, a gente a- coloca na Amazon, vai vocês ficar na colocam na Amazon, Amazon. tanto em forma digital como físico. Só que a gente tem uma estratégia de um time para fazer isso. Né? Então a gente tenta esgotar primeiro todo o estoque, vendendo pela editora mesma. Quem puder acessar editoracelo.com.br, tem lá uma livraria, a pessoa já pode comprar, a gente envia pelos correios o livro. Né? Tendo em estoque, a gente envia. Né? E tem a venda por demanda. Aqueles livros que não tem estoque, tem um hub de impressão em São Paulo, que eles imprimem por demanda. Então você compra um livro, eles vão, imprimem e mandam um livro para você. Né? Isso Entendi. aí também acontece. Agora, eu acho que você queria perguntar também uma pessoa que quer ser um grande escritor, É, né? isso. Que já publicou 2, 3 livros. Eu aconselho essa pessoa, não procure a editora selo. Vai ser uma contra-propaganda aqui, uma antipropaganda, mas não é. É porque nosso foco justamente é dar esse empurrão. Né? Porque eu sei que a pessoa às vezes o cara é pós-doutor em literatura, já escreveu 3, 4 livros, quer bombar, ele tem que cativar uma grande escritora. Ele tem que buscar uma Globo, Record, Livro, Companhia das Letras, tem que procurar, tem que criar estratégia. Tem profissionais que fazem esse intercâmbio, né? Tem os publishers que vão lá, vendem a história. Tem que participar de concurso de livro, entrar no prêmio Jabuti. Tu ganhar o prêmio Jabuti, acabou, você está bem, Acabou, né? né? Então você tem, a Amazon também tem premiação de livro, então você é outro mercado. Eu não estou ainda nesse mercado de você fazer. Agora, um livro meu pode estourar? Pode. Fazendo uma comparação, é como se eu tivesse uma escolinha de futebol. Eu posso ter um Henrique, eu posso ter um Estevão, né? Pode, Entendi. pode aparecer, né? Um talento aqui formidável que caia no gosto das pessoas e vai. Agora, o que eu quero te mostrar? Estava falando de trajetória. O que aconteceu? Eu fundei a editora em 2016. Nós temos, esse ano fizemos 8 anos. Eu falo fizemos no plural porque eu tenho muitos colaboradores, apesar de ser o editor, muita gente trabalha comigo, estão sempre contribuindo. Aí em 2019, 2020, 2021 veio a pandemia, né? Que praticamente trancou as pautas. Aí eu resolvi fazer um prêmio, um concurso de escrita criativa pela internet, de uma maneira diferente. Geralmente os concursos de escrita criativa têm um tema, um gênero literário, a pessoa encaminha um texto por e-mail. Aí esse texto lá cai numa banca, um júri, que avalia aquele texto e fala, esse foi campeão, esse ganhou. Aí geralmente sai uma antologia no final. A antologia é uma coletânea dos textos classificados naquele concurso e paga uma premiação. Geralmente todos são assim. Eu criei o texto online em tempo real. A pessoa entra no site, posta o ponto dela, aquilo fica online, os internautas vão curtindo, eu falo para as pessoas divulgarem, os internautas vão curtindo, que aí garante o prêmio
do público. E tem duas premiações, do público e do júri. É o júri técnico e o público. Então, tem duas premiações. Aí, e as pessoas podem comentar, podem compartilhar. É um concurso totalmente dinâmico. E no final, os 10 ou os 20 classificados saem em antologia. Então, eu criei aqui o primeiro prêmio selo de escrita criativa. Legal. O tema foi o amor nos tempos de pandemia. Criativo, muito bacana. Foi muito bom esse livro aqui, ó. Quem puder, tem até Mas aí isso aí é um conjunto de contos, né? Isso aí. contos, São exatamente, conjuntos de de contos. contos. Legal, legal. Aí, no mesmo ano, 2020, lançamos Feliz Ano Novo. Por quê? Porque como a curva da pandemia começou a baixar, a gente queria logo começar o ano novo. E esse livro foi muito interessante, que as pessoas começaram a escrever, um novo tempo, né? Que a felicidade está chegando. Ledo engano, a gente teve o pior ano que foi 2021, né? Então a gente colocou, eu criei o terceiro no outro ano, a humanidade no divã. E ficou todo mundo brigando, tá? Briga danada, vacina, é Coronavac e tal. Aí fizemos isso aí, a humanidade no divã. Ou seja, em plena pandemia, a gente morrendo e as pessoas discutindo política, né? Difícil, né, cara? Falta Complicado. sensibilidade. Aí, quando acabou a pandemia, criei o quarto prêmio selo, que é Olá, como estamos? Para a gente saber o rescaldo lá, como é que a gente, né, resolveu, como é que a gente ficou, né, o que sobrou. E o quinto também, esse aqui foi muito bom, sucesso. As melhores coisas nunca são coisas. Que a humanidade começou, a sociedade começou a ficar mais sensível, e acho que já voltou, já perdeu a sensibilidade e já voltou praticamente tudo ao normal. O novo normal é o velho. O novo normal é o velho, exatamente. Muito legal isso aqui, e esse aqui também foi muito bom. Ó, gentileza Gente, gera gentileza. São o beleza. sexto. Então eu criei 6 prêmios nesse modelo de publicação online em tempo real. Foi um grande sucesso, porque a gente fez uma grande comunidade aqui. Eu revelei aqui 100 escritores novos. E não é só escritor, pessoas que gostam de escrever. Eu sempre falava, se você tem uma pessoa da escola, um irmão, um primo, ou você mesmo, que gosta de escrever, cria história, né? Dê asa à sua imaginação. Né? Participe de concurso literário, escreve lá que é legal. Participe de comunidade. Ah, com Então, certeza, cara. e o prêmio Sila, você testa a tua qualidade também. E tem muita gente que escreveu lá o texto que é muito ruim. Mas o cara teve a iniciativa, né? Sim, sim, Porque pô. eu acho que o ato de escrever transforma a pessoa, empodera a pessoa. Né? A pessoa fica com mais argumento, fica com uma visão mais analítica, observa mais as coisas, vai escrever uma coisa e fala assim, mas não sei sobre isso, vai pesquisar o que significa aquilo para trazer a informação correta. Então, acho que o ato de escrever melhora as pessoas para caramba. Acho que as escolas têm que investir muito mais em escrita do que em decoreba. Acho que a Ah, gente ia ter muito gente se melhor. investisse primeiro, até indo mais em leitura, né? Mas tem que investir mais em leitura. Em leitura, cara. Leitura é de qualquer tipo, assim, é bom você falou aí, quem escreve melhora a visão analítica, mas quem lê, cara, pô, melhora vocabulário, né? Direto, Ó, nossa, é bom demais. Eu sempre leio, quando leio o livro, realmente, sendo bem honesto, o último livro que eu li, eu terminei na semana passada. Eu tenho que voltar a ler mais livros. Mas sempre tem um dicionário do lado. Ou o celular, né? O celular do lado ali, peraí, o que, Isso. que significa? O que, que significa essa palavra aqui? Porque você pega assim alguns termos diferentes, aprende, né? Vocabulário. Realmente só E, tem e, que- benefício, assim. Só tem benefício a leitura. e quem se dispõe a escrever, com certeza vai ser obrigado a ler. A pessoa quer a Ah, fonte. não, com certeza, com certeza. Né? Você pode, por exemplo, você pode até. Tem gente que torce o nariz. Vamos lá, os livros do Dan Brown, por exemplo. Ah, tem Sim, gente que. Tô falando Dan Brown porque fez muito sucesso no mundo, né? sim, Mas sim. aí é outro patamar, né? Você pode questionar, pô, mas o cara tá falando aí uma. Tem nada a ver, Isso. né?
mas que o cara pesquisou muito, ele pesquisou. Muito, Se muito, com você certeza. lê, tanto que é até difícil você passar para os filmes, né? Você até citou assim, escreva um livro É, visando roteiro de filme. No caso dele, é até difícil, né? Você nem se é, compara os livros dos filmes. Os filmes são legais, mas o livro ele tem muito mais detalhe, né? Que você fica imaginando, pô, legal se eu for lá no museu, naquela cidade, ver aquele monumento. Realmente, leitura faz você viajar, né? então, o Henrique Nobre, ele é fã do J.R.R. Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis. Ele adora, ele é aficionado, ele é um cara que as celebrações dele é que ele cria celebrações, ele entrevista os casais e cria um conto de fadas para os casais, inspirada na saga do Senhor dos Anéis, sempre Durante inspirada durante a celebração, ele durante narra ali. ele narra, exatamente. Que legal, cara. Ele narra, ele é o celebrante, porque são casamentos, como é que eu posso dizer, não religiosos, tem um nome, né, para isso. Sim, sim, sim. Tem todo o aspecto religioso, né, noiva entrando e tal, mas quem faz a cerimônia é o celebrante, que ele cria essa história, né, conta a história do casal através de cima de fada. É muito interessante. Eu já fui no casamento dele, é muito legal, muito empolgante. E ele, tu falou de Dan Brown, quando a gente estava criando o persona dele, a gente falava muito disso. Falou assim, cara, você vai ser o Dan Brown brasileiro. Porque justamente é isso que o Dan Brown faz. Ele tem 3 grandes livros, Dan Brown, né? Então ele mantém o mesmo universo, que é o Legal, né? Robert Langdon, Langdon, sim. o mesmo personagem, então é igual que é o Igor Matos, que é o nome do delegado. Ou seja, ele pode criar 2, 3 sagas com a história do Igor Matos em outras aventuras. Com Então essa certeza, que é a com ideia, que é a ideia certeza. que a gente queria criar para ele. Pô, Agora que legal, cara. Muito bom. voltando aqui nos Aos concursos, prêmios, vamos lá. os prêmios, a ABIPT, cujo presidente é o Foyner, ele me encomendou um concurso para a ABIPT de Olha aí ficção que legal. científica. Só contos de ficção científica. Esse livro aqui é formidável. Você fica assim. Aí, uma das empolgações de trabalhar com editora é isso, cara. Você fica extasiado, você fica assim, emocionado com a produção literária das pessoas comuns, cara. A criatividade. Você começa a perceber que a diferença entre o sucesso e a tentativa para o sucesso é marketing, sorte, alguma coisa, cara. Que eu não, os textos aqui não deixam a desejar em nada do que Pô, que você lê bacana. por aí. Então, acho assim, os escritores daqui estão super de parabéns. Acho que continuem vivendo o sonho deles de ser um grande escritor de... Claro que ficção científica acho que vai ficar, hoje em dia, né? Tem mais chance de fazer sucesso como um filme, né? Vou ver Tem como muito livro. do que como um livro, né? Porque leitor de ficção científica é bem reduzido também, né? Na minha época, não. Eu comecei a ler ficção científica. Meu primeiro livro que eu lembro que eu li foi Volta ao Mundo em 80 Dias e Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse livro. Júlio Verne? Júlio Verne? Júlio Júlio Verne, né? Verne. Júlio Verne. Júlio Verne. Júlio Verne. Eu tenho outro livro também que eu lembro, que é A Odisseia de Homero. Isso aí já é mitologia. Ah, não, mas aí Mas, é. Sim, mas outro sim. livro. Mas esses livros assim de ficção, poxa, a gente, quando era jovem, era como a gente viajava no tempo, né? Abria a cabeça, criava, né, as imagens, as fantasias, né? Hoje tem esse universo que é isso aqui, que é muito bem Sim, aceito, que é sim, sim. do Senhor dos Anéis e do Harry Potter, né? É, São, os, exatamente. são as sagas medievais e tal. Isso pega E, e, bem. e tem uma distância grande de tempo, né? O Tolkien escreveu, né, é anos Sim, 40, né? Foi anos pois é. 40 ou anos 30? Mas fez sucesso depois que virou filme, né? Aí tem a galera que é muito, por exemplo, Mundial. esse Henrique aí, ele ia torcer o nariz. Não, já era muito bom, já era Não, muito tudo bem, mas porque bom. Não, não, ele tá realmente, dentro do mundial. nicho dele. Sim, sim, é Mas mundial. pessoas como eu, que são Ah, leigas, não, assim, não. para mim, só Não, vim eu conhecer também. através do filme. Sim, sim. Eu só sabia que era um livro
Por causa do filme mesmo, vai sair um filme baseado num livro, aí você pesquisa o livro, o livro foi escrito em, sei lá, foi lançado depois da Segunda Guerra Mundial, É o caso do 49. Matrix também. Oi? Não entendi. Matrix Mas o Matrix era livro? é livro, livro O também. Matrix era livro? Livro, Sabia era não, livro. pô. E não é Era só livro. não, são vários livros. Mas aí eles fizeram o filme baseado em um livro só? Baseado na toda a saga, tanto é que são Ah. 3 filmes, né? Ou É, 2. agora fizeram o Três. quarto aí que, Ah, assim, eu nem assisti porque disseram que é, é péssimo. é uma Péssimo, literatura que péssimo. eu não estou acostumado com essa literatura. Apesar de gostar de ficção científica, mas eu acho que esse é um tipo de literatura que, depois do meu amadurecimento, eu deixei de ler, né? Eu leio mais, eu gosto mais de drama psicológico, filosofia, Ah, temas sociais, né? Então, era isso que eu ia te isso que me perguntar. atrai mais, né? Mas que exatamente o que eu ia te perguntar. Então, hoje, assim, qual que é hoje o seu livro, se tiver, né? Seu livro, assim, favorito? Pô, esse livro eu li e realmente é um livro de cabeceira. É o livro que. Eu acho que tem um livro que agora virou até uma parte do livro, virou um filme agora, que acho que vai ganhar o Globo de Ouro, do filme Ainda Estou Aqui, que é o livro do Marcelo Rubens Paiva, que era um escritor de primeira viagem, para você ver como eu acho que existe. O pessoal da academia vão me crucificar, porque eu acho que a literatura está mais no conteúdo. Tudo bem, a gente festeja muito Machado de Assis, os grandes produtores de frase, né, frasistas de descrição, a narrativa perfeita. Mas eu acho que às vezes o conteúdo fala mais forte. Eu acho que o poder do livro está no conteúdo, não na forma que está sendo apresentado. Então, o livro do Marcelo Rubens Paiva, para a minha geração, né, Feliz Ano Velho, o nome do livro, acho que representou muita coisa, entendeu? Tá do livro, da questão, o que aconteceu com ele, né? Então, da maneira que ele contou também, de uma maneira despojada. Que até então, por exemplo, você estava lendo José de Alencar, aí quando caiu esse livro dele, que antigamente a gente usava o Clube do Livro, que era uma ferramenta que existia antigamente, uma empresa, né, que vendia livro em rede. Era o Clube do Livro, que era tudo por correspondência, outro mundo, Cara, coisa de muito tempo atrás. muito tempo atrás. Então, esse livro, quando apareceu, Feliz Ano Velho, foi assim, aquela coisa, pô, pode escrever assim? Aí, cara, pode isso? Cara, ele veio assim, uma coisa que quebrou tabus. Pô, legal. E é um livro que eu acho interessante, esse livro do Marcelo Benfaia. E todos os livros que têm essa questão, esse poder mais na mensagem, eu gosto. Né? Eu acho legal. Legal. Então, um livro que te passe uma mensagem. Você É, gosta de livros assim, que no final da. Entendi, perfeito. Pô, que bom, cara, que bom. Larry, assim, estamos aqui chegando já no final. Olha, foi bem legal o nosso papo aí, mas assim, se você fosse hoje incentivar alguém para começar a escrever, que dica, além de procurar a editora selo, claro, você já está sim. implícito, mas qual que é a principal dica que você A daria minha para alguém, para um praça é essa. iniciante? Ah, A minha praça sua é essa. praça é essa. É você. Tem umas técnicas, diz que é para escrever um texto por dia. Né? Quem Escreva quer começar a escrever, escrever um texto por dia. um texto por dia. Mas o conselho que eu dou é o seguinte: você abrir um blog ou WordPress, abre um blog e escreva. Não precisa escrever um texto por dia. Escreva o que teu coração mandar. Entendeu? A hora que mandar, rumine aquela ideia antes de escrever, entendeu? Pesquise, vê se alguém escreveu algo parecido, entendeu? Se interesse por aquele assunto e vai escrever, né? Sem vergonha, não fica com medo de escrever errado. Aí ali você vai começar a se preocupar com a gramática, né?
Agora, um conselho: não use a inteligência artificial nesse processo. Excelente. Eu uso, vou te falar, eu uso muito a inteligência artificial para texto. Mas, por exemplo, eu vou fazer como eu estou planejando ano que vem, eu estou fazendo um planejamento de 2025. Né? Me ajuda muito, que já vem pronto todo Sim, o roteiro. Eu não estou criando com a inteligência artificial. Acho que sim, sim. à medida que você vai criar com a inteligência artificial, você começa a se enganar, é um auto-engano. Então, eu acho que você tem que botar a mão na massa e escrever, porque não é o fato de escrever. Você pode dizer até que a inteligência artificial vai criar um texto melhor que o seu. Não se trata disso, se trata de você ficar melhor do que você mesmo. Sim, Você escrever perfeito. cada vez melhor, você se dedicar a escrever cada vez melhor, é uma coisa pessoal. E vai te empoderar, vai ter mais argumento, vai ter mais vocabulário, vai se expressar melhor. De repente você vai conseguir ter um desempenho melhor numa entrevista de emprego, numa entrevista qualquer, num podcast, numa argumentação, num convencer alguém, numa negociação, vai vender uma casa, um carro, ou se você pode trabalhar de vendedor, tudo isso ajuda. O texto ajuda muito. Pô, Né? muito bom, cara. Então, acho que crie um blog e escreva. Escreva, vai Perfeito. escrevendo, participe de concurso literário. Quando você está bem, tá bom, aí você... Se Começa a você participar. perceber que começou a ficar bom, você quer testar, comece a divulgar teu blog para os amigos. Porque amigos ali, entendeu? Manda para os mais sinceros. Os mais sinceros, eles vão começar a dar uns conselhos ali e tal, e você vai lapidando. Ah, outra coisa importante. Procure um estilo logo de cara. Eu sei que o escritor é aquela pessoa que é capaz de escrever sobre tudo, de receita de bolo, a bula de remédio, romance. Esse é o escritor profissional, porque ele é um profissional da escrita. Ele sabe conjugar as frases, ele sabe fazer o negócio. Né? Mas é bom ele ter um estilo. Né? Eu sempre gostei de cronistas, eu sempre gostei de escrever crônica, que é uma leitura rápida, uma Sim, mensagem forte, né? Que se resolve rápido ali em um tempo. Né? Então, ou você é um cronista, você quer escrever como um cronista, você quer escrever como um contista, você quer escrever conto, que o do contista ele pode ser um romancista, que tem a diferença de conto para romance, ou ele quer escrever artigos opinativos. O opinativo argumentativo também é importante. Você escrever artigo político, você que quer criticar música, você quer criticar literatura, você quer criticar... Né? Ou resenha também, resenhista. Você quer fazer um blog, ler um livro, faça uma resenha sobre aquele livro. Ler outro livro, viu um filme, faça uma resenha do filme. Isso também é um exercício muito legal. Tudo dentro do blog. Então, acho que para quem gosta de escrever, começar a fazer isso, vai achar um nicho ali. O mercado precisa muito de conteudistas. Só que eu não aconselho a pessoa se pautar agora para conteudista. Por quê? O conteudista, quem vai determinar o que você vai escrever é o seu cliente, entre aspas, a pessoa que está pedindo o texto. Então, você vai começar a se vender para mandar conteúdo para os sites. Tem muito isso. Por exemplo, tem eu não esqueci o nome, tem dois sites. É o Broke, Text Broken, e um outro que você tem lá, você se cadastra, manda um texto seu. Eu nem sei como é que eles fazem isso agora, porque hoje com a inteligência artificial, como é que vai saber se é o texto da pessoa, né? Aí eles aprovam e você faz texto para as pessoas lá, para uma empresa um site de turismo. Ah, quero um texto sobre João Pessoa. Aí você aí escreve ele sobre já João monta Pessoa. ali, Você ele escreve e já deixa monta. chamando. Mas agora com a IA, agora, eu acho que esse mercado está Esse mercado, acabado. Entendeu? apesar de já ter ferramentas que detectam, né? Se foi muito escrito com IA, Mas tu acha que alguém enfim. vai te dar esse trabalho? Não Ah, sei. não, não, com certeza. Não sendo nenhum Então, professor para ver se a monografia não foi toda baseada no IA, né? Então, exatamente, exatamente. Aí esse blog de literatura. Agora, se você quiser evoluir seu blog, você é um autor, tipo aqui. Você tem aqui Inteligência Atingente, Roberto Leite.
Se ele fizer um blog dele, não vai ser para treinar a escrita, vai ser para divulgar o trabalho dele. Aí já é Sim, outro patamar, como dizia o Bruno Henrique. Né? É outro patamar. Então, é uma coisa diferente. Aí é um aconselhamento que eu dou a todos os autores que querem vender os seus livros, independente se ele é escritor ou autor, é uma vida buscando o seu leitorado. Infelizmente, a pessoa tem que ir para o marketing digital. Ele vai ter que contratar. É o que eu falo aqui na editora. Eu trabalho com um parceiro aqui que tem uma empresa de marketing digital. Quando a gente lança o livro aqui, eu falei, ó, nosso contrato acabou, agora tu fecha com o parceiro ali. Porque você vai precisar do marketing digital. Não dá para viver, não dá para você, vendedor de enciclopédia, né? não. Os teus Vai de pais porta aqui em porta, botaram, vai de porta em porta e vender o livro. vender Dá. Hoje é basta. marketing digital Sim. profissional, é muito profissional. É um marketing digital profissional. E tem Ah, também muita gente que vai de orelhada, né? Bota um anúncio ali, gasta uma grana e não consegue atingir o público. sim, não. Hoje em dia tem profissional que vê, sabe as palavras certas, sabe configurar tudo ali para poder atingir aquele público Exatamente, desejado, né? Para quem está vendendo aquele serviço, no caso aí o livro, cara. Cara, exatamente. mas muito bom, Larry. Você, como é que você quer deixar aí seu, como é que é o site da editora? Você tem o Instagram também da editora? É, tudo Tem rede editora social? selo. Pode colocar, Editora Selo. eu fiz até um trabalho agora no AdSense e no Ads. Pode botar editora selo, que vai ser. Aí vai aparecer jovem selo, nono selo, sétimo selo. E eu tô com os projetos para quem quiser acompanhar a editora selo, fica assim por perto nas redes sociais, porque ano que vem tem um projeto grande que eu vou lançar. Provavelmente estou no planejamento ainda. Queria até trazer hoje aqui para você ser o primeiro a dar essa notícia, mas não vai dar tempo, porque tem muito, dependendo de muitas respostas. Então Tá bom. vai ser o ano que vem. Mas vai ser Não, legal. a gente marca a parte 2 depois, então aí você divulga esse seu projeto. O que eu posso falar é que vai virar. Cadê o sexto? O sexto até sumiu aqui da mesa. Virar o sétimo prêmio selo. Sério, prêmio sério. Bacana, Então, bacana, virar um muito prêmio bom. selo aí. Pessoal que gosta de escrever contos, vai ser contos, já prepara aí a história. Maravilha. Então, pessoal, ó, quem tem esse sonho aí, quem quiser começar a colocar as ideias, tirar do papel aquela história, aquele conto, aquela crônica, conte aí com a editora Selo para poder realizar esse sonho. Larry, obrigado aí, viu? Obrigado mesmo pelo seu tempo, por esse papo, foi muito legal, tá bom? O pessoal que ouviu a gente no YouTube, no Spotify, no Apple, deixa aí seu like, não deixa de comentar o que você achou e nós nos vemos na próxima. Valeu, pessoal, valeu, Larry, um abraço, Obrigado, um abraço. valeu, até mais.